tarde, boa noite, como vocês estão? Eu me chamo Ricardo, sou professor de História, sou advogado, e nas horas livres, fotógrafo de vida silvestre, né? Quero pedir perdão aí pelos dias que eu não estive ausente, né? Enfim, acabei pegando uma faringite, que acabou, inclusive, afetando a minha voz, enfim, fiquei alguns dias afastado, mas devagarzinho eu vou retomando, tá? A gente vai continuar a falar sobre direito hospitalar, sobre bioética, direitos humanos, direitos dos pacientes, né? Para que você, dono de alguma clínica, dono de algum hospital, né, se tiver interesse em conhecer a importância desse trabalho, né, de adequar juridicamente, né, a sua clínica, o seu consultório, perante as novas interpretações que dizem respeito à aplicação dos direitos humanos, né, a importância do direito dos pacientes, né, na materialização, né, desses direitos que são tão importantes. Eu estava acabando de ler um livro agora, né, enfim, um livro bem interessante, fala sobre eutanásia, né, e o Brasil, infelizmente, ainda é um país que se encontra muito atrasado em relação a outros países no quesito, assim, como é que a morte é encarada, né? Quais são os aspectos jurídicos e penais e éticos da morte, né? Nas suas mais variadas formas, né? Futuramente irei fazer um vídeo, né, falando sobre esse livro, muito importante, tá? E, acima de tudo, a minha proposta aqui é trazer uma discussão, né? Criar um debate para que a gente possa aprender, possa discutir, possa, né, compartilhar, né, alguns aspectos que no Brasil estão passando desapercebidos, tá? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da LGPD, né, no contexto do direito hospitalar. E eu vou fazer um conjunto de 3 vídeos falando sobre a evolução histórica da LGPD aqui no Brasil, né, a sua aplicação prática, né, como é que essa lei ela se aplica no ambiente hospitalar, e quais são quais são os futuros, qual é o futuro, né, dessa lei na defesa dos direitos humanos. Tá? Então, se você tiver interesse, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, né? Compartilhe com seus amigos, para que a gente possa aprender juntos, tá bem? Hoje de manhã eu estive prestando uma orientação jurídica aqui em Brasília, né? Numa cidade chamada de Samambaia, um local onde oferece um apoio, né, para aquelas pessoas que estão em tratamento de câncer, né? Essas pessoas, em muitos casos, eles não têm acesso a nenhum tipo de orientação jurídica e acabam, né, ali deixando passar alguns direitos que, de certa forma, ajudam a enfrentar a doença. Né? Foi muito legal, né? Eu provavelmente irei lá daqui mais alguns dias, eu vou tentar dar esse apoio jurídico, né, para que essas pessoas que precisam aí de um dinheiro para comprar um remédio, para ter um tratamento mais humano, né, eles possam ter acesso. E eu penso também que uma das funções do direito, do advogado, é praticar, né, a boa vontade, praticar a caridade para essas pessoas que não têm a mínima condição de ter um patrono, de ter um advogado. Né? Então foi muito legal, gostei bastante. Fica aqui o meu abraço para o Alisson, do CT Câncer, né, e para todas as pessoas que lá trabalham com ele. Tá bom? Bom, como eu falei, né, eu vou fazer um conjunto de 3 vídeos, né, falando sobre LGPD e a sua importância no direito hospitalar. E nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouco da evolução histórica, né, da perspectiva histórica do direito hospitalar, que deu seus primeiros passos, né, na Europa, no final do século XIX, no final do século XX, perdão.
final do século XX, através da Convenção 108, né? E por que a Comunidade Europeia foi a primeira região do planeta a se preocupar com, né, com a proteção de dados? E, primeiramente, que a proteção de dados ela é encarada como uma extensão da personalidade da pessoa, né? Ou seja, todos nós possuímos dados que nos identificam, né? Seja um número, seja um conjunto de letras, seja a sua altura, a sua cor, a sua língua. E entendeu-se, né, que a proteção desses dados ela é devida para proteger a própria pessoa física, né, a própria pessoa humana. Então, no final do século XX, né, foi iniciado esse debate na União Europeia e foi estabelecido através da Convenção 108 que os dados de cada pessoa eles devem ser protegidos legalmente como a própria pessoa. Tá? Esses dados eles são extensão da personalidade. E foi aprovada a convenção, né? Ela já passou por algumas alterações, né? Ela está em vigor. A União Europeia, ou seja, a Europa é um continente onde os países estão muito próximos uns aos outros, né? O tráfico de pessoas, né? Enfim, a, a geopolítica permite que pessoas de um país possam entrar em outra, né? Ou em vários países várias vezes, né? E a proteção, ou seja, a identificação desses dados dessas pessoas, elas podem gerar prejuízo para a pessoa, né, óbvio, e podem também ser usados como uma forma de moeda, né? Podem ser usados como uma forma de moeda, uma forma de chantagem, tanto política como econômica, né? Nós estamos vivenciando a guerra da Ucrânia hoje. Então, o número de pessoas refugiadas, né, dentro da Europa é muito alto. E as pessoas que saem do seu país, né, forçadamente, elas acabam, né, tendo que ir para outro país e, nesse outro país, elas levam seus dados. Né? Então, a troca de dados, né, agora com a internet, tem facilitado muito aí o uso, né, desses dados como uma forma, uma ferramenta de até chantagem mundial, chantagem política, econômica, chantagem comercial, né? E aplicando-se isso na área hospitalar, na área da saúde, ainda é mais grave, né? Nós sabemos que as pessoas que têm algum tipo de doença, né, elas podem ser tratadas ou não, a depender dos dados que essa pessoa mostra, a depender dos dados que essa pessoa deixa transparecer. Então, a proteção de dados acabou sendo uma das grandes conquistas da União Europeia do final do século XX. E aqui no Brasil, né, no início agora do século XXI, agora mais precisamente aí há 4 anos, foi aprovada a LGPD aqui no Brasil, né, que segue um pouco essa linha, né, essa linha de pensamento, essa legislação europeia. Né? Cada país tem tem a sua singularidade, né, mas aqui no Brasil ela segue basicamente os parâmetros que foram aprovados na União Europeia. E relacionados à saúde, ainda mais grave. Né? Então, viu-se a necessidade de criar-se uma proteção jurídica para os dados pessoais, né, das pessoas, que identificam essas pessoas, e para os chamados dados sensíveis, que são relacionados à doença, à origem, à etnia, à religião, enfim, a tudo. Né? Bom, eu fiz um roteiro aqui, eu vou seguir ele, né, porque eu acho que ele vai ajudar bastante aqui para que vocês possam entender. Então, olha só, essa primeira parte, esse primeiro vídeo que eu vou falar com vocês, né, ele fala da importância dessa proteção. Né? Os direitos humanos, eles deram origem, eles acabaram gerando o conceito de bioética, né, que eu já falei com vocês, da sua importância.
E nessa primeira parte, a evolução histórica, como eu acabei de falar, né, a proteção de dados ela se tornou algo inerente à própria proteção dos direitos humanos, tá? E aqui, no caso relacionado à saúde, ainda é mais grave, porque essa proteção ela tem que ser maior, ela tem que ser a proteção mais efetiva, tá? Bom, e quais foram os dados, então, quais foram as perspectivas geradas por essa lei, né? Quais foram as perspectivas geradas, primeiramente, na União Europeia, e depois vieram para o Brasil, né? A Convenção 108, ela vai, primeiramente, trabalhar com dois tipos de dados, que são os dados sensíveis, né? Que são os dados pessoais, né? Os dados de cada pessoa, e, no segundo momento, os dados pessoais sensíveis, como eu acabei de falar, né, relacionados à saúde, à origem, a sexo, à etnia, tá? Bom, a proteção de dados, ela segue, basicamente, dois princípios, né? O primeiro princípio é o interesse científico, né? Será que a proteção de dados relacionados à saúde, ela traz algum interesse científico? Certamente, né? Os estados europeus, e também aqui no Brasil, eles utilizam desses dados para investigações científicas, né, para produzir estatística, para saber como é que determinada doença, como é que determinado vírus, temos aí a Covid, eles estão se adaptando, ou melhor, eles estão promovendo alterações geopolíticas, econômicas, sociais, né? E para se trabalhar, né, a LGPD, foi criado na União Europeia duas formas de proteger esses dados, né? A primeira é a anonimização, ou seja, eu vou pegar uma pessoa com seus dados, vou pegar esses dados e vou transformar esses dados em dados anônimos. Eu não vou relacionar esses dados com aquela pessoa, até para evitar que essa pessoa possa vir a sofrer algum tipo de ameaça, perseguição. Mas esses dados, eles relacionam esses números a essa pessoa. E é muito importante que isso aconteça, né? Lembrando sempre que a pessoa, né, ela é titular desses dados. Se ela pedir para que esses dados eles sejam apagados ou exterminados, é dever do órgão legal, né, apagar, exterminar, eliminar. Tá? Mas essa é uma forma, né? A anonimização. A anonimização, ela permite que você possa trabalhar, possa trocar esses dados com outros órgãos, né? Até mesmo com outros países, né? Eles são muito importantes, tá? E a segunda forma é a pseudo-anonimização. O que é isso? É você proteger a pessoa, mas ainda mantendo um vínculo dessa pessoa com seus dados. Tá? É uma forma que você tem de usar esses dados, protegendo, mas sempre relacionando ele com determinada pessoa. Tá? É muito importante, porque, como eu falei, né, hoje o que vale muito dinheiro no mundo, né, da informação são os dados das pessoas, onde você mora, né, onde você frequenta, para onde você viaja, né, qual é o seu plano de saúde, quais são as doenças que você já teve. Né? Então, as grandes organizações que têm a posse desses dados, eles podem usar isso até como uma forma de, né, criar ali uma chantagem, né, um comércio ilegal. Né? O comércio ilegal de dados hoje é muito preocupante, muito. Basta ver que os hackers, né, eles, vez ou outra, eles entram em grandes bancos de dados, né, com o objetivo de pegar esses dados e de repassar com fim ilícito para outras pessoas. Então, a proteção, ela é essencial até para a defesa dos direitos humanos, tá? Então, essas seriam aí as duas primeiras, né, os dois primeiros passos dados pela proteção legal, né, na União Europeia da Convenção 108. Bom, como é que isso se aplica à prática, Ricardo, aqui no nosso caso, né?
Será que em um hospital, em uma clínica, tem que haver essa proteção? Sim, tem que haver, porque ela é que vai garantir a efetiva aplicação dos direitos humanos, principalmente no ambiente hospitalar, na efetiva aplicação, na efetiva materialização dos direitos dos pacientes. Tá? Esse, sem dúvida, é um dos dados mais sensíveis, é um dos campos mais sensíveis na relação médico-paciente. Né? Como é que eu vou trabalhar para proteger os dados de determinada pessoa? Né? O que que eu tenho que fazer? O que que o hospital, o que que a parte administrativa do hospital tem que fazer para que os dados de determinada pessoa não sejam usados para fins criminosos por uma outra pessoa? Né? Como eu falei, eu estive com a faringite, fui ao hospital, né? E quando você está preenchendo ali a ficha, né, está passando ali pela recepção, hoje eles já perguntam se você permite que seus dados eles sejam usados para fins de pesquisa, né, se eles podem entrar em contato com você para te fazer perguntas, né, já existe um formulário. Mas eu penso que é um formulário ainda muito pobre em termos de proteção legal. Né? Eu preenchi, óbvio, né? Hoje é uma norma, é legal, né? A lei manda que se faça isso. E olha que eu fui no hospital, né? Eu fui no hospital de classe média alta. Né? Me deram formulário, né? Com meu nome, tudo, com meus dados e algumas perguntas. Você permitiria que o hospital pudesse usar os meus dados? Né? E você vai preencher se você quer determinados dados, outros dados, sim, não. Mas eu vejo que ainda, né, não é o suficiente, né? Não é o suficiente para que você possa ter os seus dados efetivamente protegidos. Mas é um primeiro passo, né? Bom, compartilhamento de dados para fins de pesquisa, a anuência do titular, né? Ou seja, eu só posso, o hospital, a clínica, né? Ele só pode usar os meus dados se eu der a minha anuência, se eu permitir, tá? Os dados podem ser compartilhados para fins de saúde pública? Sim, tá? Aí é uma pequena exceção. A regra geral qual é, meus amigos? É que os seus dados eles estão protegidos legalmente, em toda a sua extensão. Tá? A regra geral é essa. Mas se houver necessidade de seus dados serem compartilhados para a coletividade, para fins de saúde pública, os seus dados poderão ser compartilhados, mesmo sem anuência do titular. Tá? Então, a regra geral é proteção total, integral, efetiva, e se houver a necessidade para fins de interesse coletivo, né, para fins de saúde pública, seus dados ele poderá ser usado, né, como ele poderá ser compartilhado sem a sua anuência. É importante? É, tá? Bom, então, basicamente, Revolução Histórica, Europa, final do século XX, né, só botar aqui meu cronômetro, final do século XX, tá? Cria-se a Convenção 108, que vai proteger os dados das pessoas que vivem dentro da União Europeia. Tá? Dados são vistos como extensão da personalidade da pessoa. Então, há necessidade de proteção legal, ok? Beleza. Aplicando-se isso na esfera, né, no campo da saúde, no campo médico, essa proteção ela tem que ser maior, tá? É por isso que foram criadas aí duas formas de proteção efetivas: a anonimização e a pseudo-anonimização, tá? Então, essa evolução ainda estamos vivendo aí um processo de, né, disseminação da LGPD no Brasil. Ela é uma lei que pegou, né? Hoje em dia muitos órgãos já trabalham em cima da LGPD,
né? Mas ainda não há uma efetiva presença dessa lei nos âmbitos hospitalares, principalmente. Como eu acabei de falar, né, eu tive que preencher uma ficha dando anuência ou não de usar os meus dados. E eu vi que é uma ficha, como eu falei, uma ficha ainda muito incipiente. Não é uma ficha que te dê todas as informações necessárias para que você possa permitir ou não a aplicação da lei. Mas isso é motivo, será motivo de discussão. Enfim, eu penso que os comitês de bioética dos hospitais eles já estão trabalhando, já estão discutindo, né, a importância, né, da LGPD, e eu acredito que logo, logo haverá aí uma evolução sobre a efetiva aplicação prática da LGPD no ambiente hospitalar, tá? Bom, então, meus amigos, assim, sendo a primeira parte essa do vídeo, né, que traça um arcabouço, traça um panorama, né, geral da influência da LGPD, da sua importância aqui no Brasil, né, a sua origem histórica, né. Eu penso que muitos hospitais ainda não tiveram a plena consciência da importância, porque se um dado vazar de uma determinada pessoa, é um dado sensível, que relaciona a doença, ao tipo de doença, à idade, ao sexo, à origem, é uma forma de agressão terrível, né? Assim, a pessoa ela passa a ser discriminada pelo que ela demonstra nos seus atos. Às vezes não há necessidade de ter uma presença, né, física, né? Então, eu acredito que é de extrema importância hoje, né, as clínicas, e principalmente as pequenas clínicas, né? Os grandes hospitais, eles já estão caminhando mais rapidamente na direção, né, de aplicação dessa lei. A grande preocupação, o grande alcance que tem que ter a LGPD são nas pequenas e médias clínicas e hospitais. É aí que essa lei, ela realmente ela tem que entrar de vez, né? Ela tem que se fazer presente de fato, tá? Bom, eu acredito que deu para vocês terem uma visão bem ampla, né, do que é a proteção de dados no campo da saúde, né? Eu vou fazer um segundo vídeo falando agora sobre o que é dado pessoal, afinal, né? O que um dado pessoal quer dizer, né? Será que as pessoas jurídicas elas podem ter essa proteção efetiva, né, da LGPD? Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, o meu site é www.direitohospitalar.com.br, né? Estou no Instagram, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, fiquem à vontade, vamos conversar. Eu estou um pouquinho rouco da voz, mas eu acredito que dá para todo mundo entender o que eu falei, tá bom? Então, é isso. Tá? Deixa eu ver aqui meu cronômetro. Eu espero que vocês compartilhem, né? Deixem com seus amigos aí, com seus filhos, filhas. Vamos falar sobre direito hospitalar, a sua importância, né? A importância da bioética, dos direitos humanos, para que a gente possa construir uma sociedade menos desigual. Tá bom? Então, tchau, tchau.